Graça e paz, meu amado, que o Senhor Deus continue abençoando a sua vida. Na semana passada nós começamos a conversar sobre o livro de Marcos e hoje eu quero dar continuidade a essa nossa conversa, olhando para o livro de Marcos e aprendendo em Marcos aquilo que o Senhor Deus quer ensinar às nossas vidas. Vamos fazer a leitura hoje de Marcos, capítulo 1, de 1 a 8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, estou enviando à tua frente meu mensageiro, que preparará teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Todos os da terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém dirigiam-se a ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João usava roupas de pelos de camelo e um cinto de couro. Comia gafanhotos e mel silvestre e pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Pai, te agradecemos por tua palavra e te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco à luz da tua palavra. Que a tua palavra, que é viva, seja vida para as nossas vidas e que por intermédio dela sejamos enriquecidos e edificados pelo Senhor. Oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. O Evangelho de Marcos começa com a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa é uma boa nova. Deus enviou o seu Filho para ser o Salvador da humanidade. Essa é a proclamação de um grande feito, um feito extraordinário. Jesus abriu mão temporariamente da sua glória para andar entre nós como perfeito Deus e perfeito homem. Essa é a proclamação da vinda do Filho do Rei ao mundo para salvar os homens. O Evangelho é também a proclamação da vitória de Cristo. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, quebrou o poder das trevas que havia sobre nossas vidas. E agora nele nós podemos usufruir da verdadeira liberdade, a liberdade dos filhos de Deus. Após introduzir o Evangelho com aquele primeiro versículo em que Marcos diz princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, Marcos nos apresenta o batizador, João Batista, o primo de Jesus, mais velho do que Jesus, mas aquele que se apresentava dizendo que importava que Cristo crescesse enquanto ele diminuía. É esse homem, João Batista, que é um homem fiel a Deus e que começa a pregar a palavra de Deus no deserto. E o deserto é o local onde Deus trata com os homens. O deserto é o local onde Deus desafia os homens a abandonarem seus erros, suas fraquezas e a confiarem nele inteiramente para viverem uma vida nova na presença dele. Eis que esse João está pregando no deserto da Judéia. E a pregação dele é uma pregação que é fiel a Cristo Jesus. Porque João é um homem fiel, fiel ao Senhor, fiel àquele que é, na própria visão dele, o Salvador de todos os homens. E é esse João que está anunciando essa mensagem fielmente. E quando nós olhamos para ele, nós aprendemos algumas coisas que faríamos muito bem se as imitássemos. Porque esse João, ele faz três coisas que para mim são admiráveis nesse texto que nós lemos. Primeiro, ele prepara o caminho para a vinda do Rei Jesus. Depois, esse homem que é João, que é fiel, ele prega o Evangelho fielmente. Ele não anuncia qualquer mensagem, mas ele anuncia a mensagem que lhe foi dada da parte de Deus e ele faz isso com fidelidade. E depois, esse homem João, ele tem uma terceira atitude que eu acho admirável. Ele aponta para Cristo.
É como se ele tirasse os holofotes da sua própria vida e levasse os homens a olharem para aquele que é a verdadeira vida. João faz com que os homens não olhem para ele. Ele é uma pessoa notável, uma pessoa de grande valor, um homem fidelíssimo a Deus. E o que ele faz é dizer para os homens que eles devem olhar para Cristo, aquele que Deus enviou para ser o Salvador de todo aquele que crê. Meu amado, quando nós olhamos para a vida de João, essas coisas ficam evidentes. E eu quero compartilhá-las com você, porque eu penso que é isso que Deus quer que cultivemos em nossa vida. Deus quer para todos nós que somos seus servos, que preparemos o caminho para o Senhor. E essa expressão que aparece aí nos versos 2 e 3, onde diz assim: conforme está escrito no profeta Isaías, estou enviando à tua frente meu mensageiro, que preparará teu caminho, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Essa é uma proclamação da divindade de Jesus. Porque o Senhor, para quem o mensageiro viria e prepararia o caminho, esse Senhor é o próprio Deus, andando entre nós, vivendo entre nós. A palavra de Deus é muito clara quando ela nos mostra que João se apresenta ou é apresentado por Marcos como mensageiro real daquele que é o Rei dos Reis. O mensageiro era um representante do rei. Na antiguidade, quando um rei fazia uma visita a um outro país, ou quando o rei ia ao encontro de seus súditos, era comum que ele enviasse primeiro um representante. Esse representante ele tinha uma missão dupla. Primeiro, ele deveria inspecionar todas as estradas por onde passaria a comitiva real. E dessa maneira, ele estaria preparando o caminho para a vinda do rei. Ele estaria, por exemplo, limpando as estradas ou orientando para que fossem limpas as estradas, que algumas vezes estavam entulhadas com pedras que eram removidas das propriedades ao lado das estradas, quando os agricultores trabalhavam limpando seus terrenos e preparando-os para a semeadura. Também ocorria que o desgaste pelo uso das estradas criasse danos àquelas estradas. Então o emissário do rei vinha e ele preparava o caminho por onde passaria o rei. Mas ele tinha uma segunda missão. Ele deveria ir ao encontro das pessoas e deveria preparar as pessoas para receberem o rei. Jesus conta algumas das suas parábolas e elas têm um tom muito claro da resistência das pessoas a receberem as autoridades. Ele fala de um homem que arrenda a sua propriedade para trabalhadores, mas esses trabalhadores não querem pagar o valor do arrendamento e maltratam os enviados e maltratam até mesmo o próprio filho do proprietário, tirando-lhe a vida. E isso expressa aquela atitude de animosidade que algumas vezes existia, de resistência, de combate mesmo que existia em algumas sociedades para com o rei. Então era preciso que o emissário fosse à frente, o representante, apaziguasse corações, removesse as barreiras à submissão ao rei, e dessa maneira o coração do povo estaria preparado para receber aquela visita real, para receber o rei quando ele viesse. Foi essa a missão de João Batista. João Batista veio como um representante do Senhor. Ele veio para preparar o povo de Israel para receber o seu Messias, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele veio e ele começou a sua obra de pregação antes do início do ministério de Jesus. Vai ser ele quem vai batizar o Senhor Jesus. Ele veio para preparar as pessoas
para receberem aquele que era o Salvador. João Batista veio não para preparar qualquer estrada por onde Jesus andaria, mas para preparar a estrada que conduz ao coração dos homens. Ele veio para chamar os homens a uma atitude adequada para com a mensagem de Cristo. Por isso que a mensagem de João Batista, ela é uma mensagem que está estreitamente ligada com Jesus. Ele prepara o coração dos homens para que eles recebam a verdadeira mensagem, a mensagem do Evangelho que nos será dada por intermédio de Cristo, quando ele começar a pregar o seu Evangelho. É preciso que nós lembremos isso. João Batista, inclusive, com suas atitudes, ele estava preparando esse caminho. As pessoas olhavam para ele e viam uma pessoa que não estava presa aos ditames da religião judaica. Ele não vivia como viviam os sacerdotes, os doutores da lei. Ele não vivia querendo explorar as pessoas ou, de alguma maneira, extrair algo das pessoas. Ele não vivia visitando a casa das viúvas para explorá-las. Ele não vivia em busca das riquezas que as pessoas pudessem lhe dar. Ele não vivia em busca das glórias que as pessoas lhe dessem por ser um grande homem, um homem conhecedor da palavra de Deus, um homem conhecedor da mensagem do Evangelho. Não. Você viu como ele é apresentado nesse nosso texto bíblico? Diz assim no verso 6, João usava roupas de pelos de camelo. Eram roupas rústicas. Roupas que o caracterizavam como um homem, um profeta semelhante ao profeta Elias. Roupas que mostravam que ele era um homem que vivia em constante penitência, em constante arrependimento por seus pecados. E diz assim, e um cinto usava roupas de pelos de camelo, e um cinto de couro. Comia gafanhotos e mel silvestre. Então ele se alimentava daquilo que o ambiente onde ele vivia, no deserto da Judéia, produzia. Ele vivia alimentando-se de gafanhotos e o mel, que era produzido algumas vezes nas rochas, outras vezes nas árvores. Era esse o alimento que ele usava para a sua subsistência. E quando ele fazia isso, as pessoas olhavam para ele e as pessoas viam nele um homem que não estava voltado para as coisas desse mundo. Um homem que não estava preocupado com as riquezas desse mundo, mas um homem que era um peregrino, um forasteiro, um homem focado nas coisas do reino de Deus, um homem que olhava para as realidades eternas e espirituais e vivia em busca dessas realidades. Um homem que não queria alcançar nada das pessoas, mas queria dar às pessoas a oportunidade de conhecerem a Deus, o Evangelho e a plena redenção que há em Cristo Jesus. Meu amado, nós somos os precursores de Cristo. Como João Batista, nós também somos pessoas que são precursores de Jesus. Na verdade, o Senhor Deus quer que eu e você, como servos dele, discípulos de Cristo, pessoas que amem a Cristo e que estão interessadas na glória de Cristo, Deus quer que nós sejamos pessoas que estejam preparando o coração de outras pessoas para o Evangelho de Jesus. Nós pensamos que na vida cristã tudo se resume a irmos ao encontro das pessoas e lhes falarmos de Jesus. É importante irmos ao encontro das pessoas e comunicarmos a elas o Evangelho. Mas tão importante quanto isso é prepararmos as pessoas para receberem o Evangelho. É prepararmos as pessoas para que elas recebam o Evangelho como uma mensagem da parte de Deus que é poderosa para transformar as suas vidas. Porque hoje, muitas vezes, nós como igreja fazemos alianças com caminhos e com poderes que não são agradáveis a Deus, e aí ao invés de nós estarmos preparando o coração das pessoas para o Evangelho, nós estamos fechando o coração das pessoas para a palavra de Deus. E quando nós vamos a elas com o Evangelho,
elas não têm o seu coração receptivo, aberto, preparado para receber a palavra de Deus. É preciso que eu e você entendamos isso. Nossas vidas, as atitudes que tomamos em nossa caminhada, a maneira como administramos os nossos relacionamentos, todas essas coisas são aspectos da nossa vida que estão visíveis. E as pessoas estão olhando para esses aspectos. E elas estão medindo se o evangelho vale a pena ou não para a vida delas, à luz do que o evangelho tem feito em minha vida e na sua vida. Então é importante que nós lembremos disso. A maneira como nós tratamos uns aos outros, a maneira como nós conduzimos os nossos negócios, as nossas posturas em nossos relacionamentos, elas farão com que portas se abram ou portas se fechem à mensagem do Evangelho. De certa maneira, a obra de Deus começa na vida da outra pessoa a partir de mim. Porque sou eu e você, com nossa atitude, com a maneira como enfrentamos a vida, com a nossa paz em toda circunstância, ou com a nossa falta de paz pelas menores coisas, que farão com que as pessoas venham a Cristo ou com que as pessoas rejeitem a Cristo. E isso muito antes de lhes termos comunicado a mensagem do Evangelho. Portanto, meu amado, é preciso que eu e você lembremos disso. Toda a nossa vida vai ser uma preparação, ou para as pessoas virem a Cristo, ou para as pessoas se afastarem de Cristo. Que nós possamos lembrar que somos chamados para ser precursores. Somos chamados para ser aqueles que preparam o caminho para a vinda do Senhor. De tal maneira que, vivendo uma vida adequada, as pessoas olhem para nós, se lembrem de nós, e quando nós, ou uma outra pessoa que algumas vezes nós nem saberemos, nunca nos encontraremos com essa outra pessoa, mas essa outra pessoa, quando ela pregar, aquela pessoa que observa a nossa vida, ela reparará que o Evangelho vai ter um alcance muito maior. E isso porque nós preparamos o caminho para que essa pessoa ouça a verdade do Evangelho de Deus na sua vida e seja abençoada. Meu amado, quero fazer para você um segundo apelo. Proclamemos o Evangelho. Você está lembrado quando eu falei de João? Eu disse que João pregava o Evangelho. João pregava o Evangelho. E João pregava o Evangelho com muita fidelidade. Ele pregava o Evangelho bem alinhado com o pensamento de Jesus. João vem antes de Jesus como pregador. João já está pregando o Evangelho quando Jesus surge pregando o Evangelho. Então seria mais, digamos assim, mais comum nós dizermos que Jesus alinhou sua mensagem com João. Mas não é a verdade. Porque João era um homem, o maior de todos os homens, o maior de todos os profetas, um homem sem igual entre os outros homens. Porém, Cristo era o Filho de Deus encarnado. Cristo era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Cristo era o próprio Deus andando entre nós como homem para ser o nosso Salvador. E é Cristo quem, pelo seu poder e por sua sabedoria, vai gerar no coração de João essa mensagem que João vai proclamar com fidelidade, com pureza. Tá? E a mensagem de João é tão simples. João fala para o povo, arrependam-se. A mensagem de João é essa: arrependei-vos. É um convite à ação, uma ação direcionada para Deus, uma ação de um homem e uma mulher que se volta para Deus
reconhecendo a maldade do seu coração. Se tem uma coisa que essa palavra arrependei-vos nos lembra, é a maldade do coração humano. A palavra arrepender, ela fala de uma meia volta. Ela fala de mudança de rumo. Ela nos lembra que a maneira como nós estamos vivendo é imprópria e que nós precisamos viver de uma nova maneira. Quando a gente pensa em arrependei-vos, nós estamos pensando que algumas coisas que nós fazemos são impróprias e nós temos de deixá-las. E sabe por que João pregou e começou pregando dizendo arrependam-se? Porque João conhecia o coração do homem. E o coração do homem é mau. O coração do homem é corrupto. O homem, em virtude da sua escolha pelo pecado, e isso aconteceu lá no Jardim do Éden, pela primeira vez, quando Adão e Eva escolheram rebelarem-se contra o Senhor, mas isso acontece todo dia entre nós, cada vez que nós escolhemos o erro e deixamos de viver para a glória de Deus. O homem, desde que ele escolheu o pecado, e cada vez que ele escolhe o pecado, ele manifesta o fato de que ele tem um coração mau, um coração corrompido pela força do pecado. É claro que, quando eu digo para você que o coração do homem é mau e corrompido, eu quero dizer que o coração do homem, ele está escravizado ao pecado. E que o bem que o homem muitas vezes quer fazer, ele não faz. Agora, o mal que o homem não quer, ele acaba fazendo. Eu quero dizer para você que existe sobre nós uma escravidão tremenda. Essa escravidão é tão tremenda que Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E para que ninguém tivesse dúvidas, ele disse assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Veja, Jesus está falando disso porque ele conhece o nosso coração, sabe que o nosso coração é mau, sabe que nós somos escravos do pecado, sabe que o nosso coração está corrompido pelo pecado. Não quero que você pense que eu estou dizendo que o homem é tão mau quanto ele possa ser. Não. Que o homem é tão corrompido quanto ele possa ser. Ou que eu esteja dizendo que todas as pessoas são corrompidas da mesma maneira. Não. Mas eu quero dizer para você que todo homem é corrompido. Todo homem tem o seu coração manchado pelo pecado. Todo homem tem a maldade na sua vida. Por isso que quando aquele jovem se encontrou com Jesus, falou para Jesus, bom mestre, Jesus falou, quem é bom senão Deus? Porque nós somos pecadores. E nós temos o nosso coração manchado pelo pecado, corrompido pelo pecado, escravizado ao pecado. Agora repare que a primeira palavra de Marcos é a seguinte, princípio do Evangelho. O Evangelho é uma boa nova. Sabe que boa nova é essa? É a boa nova de que Deus, por sua graça e misericórdia, perdoa os pecados dos homens, que Deus, por sua graça e misericórdia, quebra o jugo sobre a vida dos homens, que Deus, por sua graça e misericórdia, liberta os homens, e isso por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, aquele que se encarnou para ser o nosso Redentor. Essa é a boa nova, extraordinária boa nova, a mensagem de que, apesar de sermos pecadores, Deus pode nos salvar e perdoar se nos voltarmos para Ele, crendo em Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador pessoal. Foi essa a mensagem que João pregava. João dizia de modo simples que só Deus pode mudar o coração do homem. Só Deus pode transformar o homem e fazer do homem uma nova criatura. O arrependimento é uma mudança de rumo. Por isso que quando João começou a pregar e ele tinha consciência da maldade do coração do homem e do poder de Deus para transformar o homem, a palavra de João foi um apelo. Arrependam-se. Deixem de viver longe de Deus e se voltem para Deus. Na verdade, o arrependimento é um apelo extraordinário. O arrependimento é um apelo para que nós deixemos de correr numa distância, deixemos de correr numa direção que vai nos afastar cada vez mais do Senhor.
Paremos. Possamos dar meia volta e agora correr ao encontro do Senhor. Porque arrependimento é isso, é meia volta na direção de Deus. E sabe a coisa extraordinária que a gente aprende lá na parábola do filho pródigo? É que Deus está de braços abertos, pronto a nos acolher, a nos abraçar, a nos beijar, a restaurar a nossa vida, a fazer da nossa vida uma vida nova, contanto que nos voltemos para Ele, que corramos na direção dEle para experimentarmos a salvação. Arrependimento, meu amado, é mudança ética, é mudança nas nossas atitudes, é mudança na nossa maneira de pensar, é mudança na nossa postura diante do mundo. Veja, quando eu me volto para Deus, a minha vida toda muda. Quando eu decido deixar aquela vida que eu vivia para viver uma vida nova em comunhão com Deus, os meus atos, os meus hábitos, os meus procedimentos, os meus pensamentos, toda a minha atitude diante da vida muda. Isso é arrependimento. Arrependimento não é você passar um verniz nas tuas atitudes e você melhorá-las um pouquinho. Arrependimento não é você viver uma vida de fachada para as outras pessoas viverem, mas sem mudanças reais no teu coração e no teu interior. Não. Arrependimento é mudança completa na nossa maneira de viver. Olha a mensagem de João Batista como era marcante. Lá em Lucas capítulo 3, diz assim, verso 10, então as multidões lhe perguntavam, a João Batista, o que devemos fazer? Ele já falou desse arrependimento, ele já falou disso, aí ele fala assim, ele responde, quem tem 2 túnicas, reparta com o que não tem nenhuma, e quem tem alimento, faça o mesmo. Olha, que coisa maravilhosa. João diz assim, arrependimento envolve preocupação com o outro, preocupação com o meu semelhante. Se eu tenho condição de dividir com ele o meu pão, de dividir com ele aquilo que eu possuo, eu vou fazer isso. Sabe por que isso? Porque o homem, quando ele se arrepende, ele deixa de ser tiranizado pelos bens desse mundo, pelas riquezas desse mundo, porque o foco dele se concentra naquilo que é eterno. Mas ele continua, ele diz assim, vieram também alguns publicanos para ser batizados e perguntaram-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhes respondeu, não cobreis mais do que o prescrito. Olha João dizendo para aqueles homens que eram cobradores de impostos, que eram acostumados à propina, que eram acostumados a se aproveitar das pessoas e cobrarem mais do que deviam. Eram acostumados a roubar. João diz assim, mudem a maneira de vocês procederem. Mudem os seus atos. Cobrem agora aquilo que é justo, aquilo que é adequado. Vivam com integridade, honestidade, correção, retidão. Sabe qual é o nome disso? Arrependimento. Agora continuemos. Ele fala assim, e também alguns soldados perguntaram, e nós, que devemos fazer? Ele lhes disse, de ninguém tomeis nada à força, nem façais denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Veja, aos soldados eles diz, parem de ser dominados pela violência, pela maldade, pela agressividade. De ninguém tomeis nada à força. Ele fala assim, não se tornem injustos, fazendo denúncia falsa contra qualquer pessoa. E então ele diz, alegrem-se com aquilo que vocês têm, com o salário que vocês recebem, com as suas próprias posses. E essas são palavras sábias, até nesse aspecto, porque a melhor maneira de você progredir é você se alegrar com o que você tem. E você, então, começar a caminhar com Deus com essa alegria, sem ser tiranizado pelo mundo, mas certamente progredindo com a bênção de Deus. Isso é arrependimento. São mudanças éticas, são mudanças
na nossa maneira de enxergar o mundo, são mudanças no nosso procedimento. E cada um de nós, quando nos arrependemos, temos de olhar para isso. Porque o arrependimento ele começa quando eu me volto para Deus. Mas depois ele vai se manifestar numa série de novas atitudes que nós tomaremos. Nós vamos renunciar a vícios, nós vamos renunciar a amizades que são prejudiciais, amizades que são danosas à nossa vida, à nossa reputação, à nossa saúde. Nós vamos renunciar a tudo aquilo que é mal. Nós vamos renunciar à violência, nós vamos renunciar à morte, nós vamos renunciar à agressividade, nós vamos renunciar às contendas, porque nós vamos viver uma vida nova. E à medida que nós renunciamos a essas coisas, nós vamos acrescentar outras, porque nós vamos viver para Deus. Nós vamos ter o anseio pelas coisas de Deus, nós vamos caminhar em paz, nós vamos caminhar em alegria, nós vamos cultivar na nossa vida novos hábitos que cooperem para o nosso crescimento como pessoas. Nós vamos marcar o mundo, vivendo em bondade, benignidade, amor, fidelidade e retidão. E arrependimento. Observe que ele continua e ele nos lembra algo mais, que o arrependimento, ele passa necessariamente pela confissão de pecados. E é preciso que nós lembremos isso. Ele fala assim, olha, assim apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Então veja, e logo ele vai dizer que as multidões iam a ele confessando seus pecados e eram batizados. Então a gente tem aqui o conjunto. Essas pessoas reconheciam o erro do pecado, essas pessoas se afastavam do pecado, essas pessoas iam a João Batista e confessavam seus pecados. Não é a ideia de que havia um grande confessionário e as pessoas falavam a João Batista dos seus pecados. Não. A ideia é que essas pessoas iam ali arrependidas e elas confessavam diante de Deus os seus pecados. Elas confessavam ao Senhor o seu pecado. E aí nós vemos uma coisa a mais, porque elas eram batizadas por João. Nós não sabemos como acontecia esse batismo. Alguns falam que as próprias pessoas se batizavam. Era o autobatismo. Mas não me parece que era assim, não. Parece-me que era João quem batizava as pessoas. Por isso é que o próprio João vai batizar também ao Senhor Jesus. Ele será conhecido como o batizador, porque ele batizava as pessoas. Agora, essas pessoas eram batizadas para perdão de pecados, mas nós sabemos que o batismo não lava o pecado de ninguém. Então, como elas eram perdoadas? Elas eram perdoadas porque naquele momento simbólico em que elas eram mergulhadas nas águas, a palavra batismo significa mergulho. Então, quando elas eram mergulhadas na água, elas estavam fazendo isso como um símbolo da fé que elas tinham no Redentor que Deus enviaria. Aquele que levaria sobre si os pecados dos homens. Aquele que seria o Salvador dos homens de seus pecados. Por isso que Marcos, quando começa, diz princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque é esse Jesus Cristo, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Era pela fé nele que essas pessoas eram perdoadas, que essas pessoas eram remidas de seus pecados, que essas pessoas tinham o seu coração purificado pelo Senhor. Meu amado, eu e você, como João Batista, somos chamados a pregar essa mensagem. Uma mensagem simples. A mensagem que diz às pessoas que elas precisam se arrepender porque o nosso coração é mau. O dia mais feliz da minha vida foi o dia em que eu ouvi essa mensagem e entendi que eu era um pecador e que eu precisava da graça de Deus para perdão de meus pecados. Nesse momento eu fui perdoado por Deus. Nesse momento, por intermédio da fé em Cristo, Jesus, pelo seu poder, limpou o meu coração, me regenerou, fez de mim uma nova criatura. É isso que João está proclamando. E é essa mensagem que nós devemos proclamar às pessoas. Lembrando as pessoas que, embora o nosso coração seja mau, Deus é bom.
Deus é perdoador. E quando um homem se volta para Deus em arrependimento, reconhecendo a maldade dos seus caminhos, buscando em Deus perdão e salvação, essa pessoa recebe em Deus a salvação para a sua vida e o pleno perdão que nos é dado em Cristo Jesus. Essa mensagem que nós devemos proclamar. Devemos ser sábios e dizer aos homens que eles estão em pecados. Sim, mas que existe um grande Salvador que pode remir todo pecado, que pode perdoar toda transgressão. Um grande Salvador para quem o pecado não é problema, quando o homem se arrepende e o confessa ao Senhor. E esse grande Salvador, ele é capaz de perdoar todo o pecado do mundo. Que possamos levantar nossas vozes, que possamos com ousadia proclamar essa verdade, que sejamos revestidos da coragem da parte do Senhor para anunciar esse evangelho, essa mensagem da salvação, essa mensagem que proclama que Cristo é poderoso para perdoar pecados na vida de todo aquele que nele crê, na vida de todo aquele que se volta para o Senhor em arrependimento e fé. Meu amado, mas eu disse para você também que João apontava para Cristo. E eu quero deixar isso para você também. Tá? Nós temos de olhar para esse texto e temos de pensar de modo muito claro no fato de que nós somos chamados para apontar para Jesus. A maior prova de humildade que uma pessoa dá é quando ela reconhece a maldade do seu próprio coração e ela olha para Jesus e ela percebe em Jesus o bendito Salvador e ela se volta para Ele em arrependimento e fé. Nesse momento, nós descobrimos que nós não somos nada, mas temos um grande Salvador, um Salvador que é tremendamente poderoso e amoroso, e nós vivemos para Ele, e nós vivemos para a glória dele. Era isso que João Batista fazia. As pessoas vinham a ele e perguntavam se ele era o Cristo. Ele dizia, eu não. Ele é o Cristo. E ele apontava para Jesus. E ele se voltava para Jesus. E ele buscava glorificar a Jesus. Meu amado, essa deve ser a nossa atitude a todo tempo. Devemos ser homens e mulheres que apontem para Jesus. Sabe por que João Batista fazia isso? Porque João Batista percebia que Cristo era a razão de ser da sua vida. Cristo era o norte da vida dele. Quando a gente fala de norte, nós estamos pensando num sentido, num rumo para a nossa vida. Então, nós caminhamos para um rumo. E a melhor maneira, quando você está perdido, é você observar o norte e você caminhar para o norte. Então, essa é a ideia de que você está caminhando num rumo que você sabe que é o rumo certo. Era isso que João Batista fazia. Ele tinha em Cristo o norte da sua vida. E ele caminhava para Cristo. E ele caminhava submisso a Cristo. E ele reconhecia a cada momento da sua vida a glória de Cristo. Observe como ele fala disso lá no verso de número 7. E pregava dizendo, depois de mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das sandálias. Observe, o trabalho mais humilde que havia numa casa era o trabalho daquele escravo, aquele servo que se ajoelhava aos pés do seu senhor e desatava as suas sandálias. Aquela pessoa vinha da rua, os pés suados, as sandálias cheias de poeira, algumas vezes sujas, mal cheirosas. E então ela entrava em casa e vinha um servo e ele desatava essas sandálias da pessoa e essa pessoa então entrava na casa. João Batista é reconhecido como um dos grandes homens de Deus. Ele foi um profeta, ele foi uma testemunha, ele foi um mártir. Ele morreu por sua fé no Senhor.
Jesus vai dizer que dentre os nascidos de mulher ninguém se compara com ele. Jesus vai fazer esse pleito de reconhecimento dele. Contudo, esse homem, João Batista, que pregava uma mensagem extraordinária, as pessoas iam ao encontro dele para ouvir a sua mensagem. Muitas pessoas vinham de toda a Judeia para ouvir a mensagem dele. Contudo, esse homem, ele olha para Jesus e ele diz: eu não sou digno de fazer o trabalho mais humilhante para Jesus. Eu não sou digno de desatar as correias das sandálias do meu Senhor. Eu não sou digno, porque Ele é poderoso. Eu não tenho poder. Ele olha para Jesus e ele reconhece que em Jesus está o Deus Todo-Poderoso. João tinha poder? Sim, mas era um poder que era derivado do poder de Jesus. Jesus não. Jesus é a fonte do poder. Jesus é Deus Todo-Poderoso andando entre nós. Por isso João diz: eu não sou digno. Agora observe que coisa extraordinária. João não era digno, mas Jesus o fez digno. João não reconhecia em si dignidade, mas Jesus fez dele um homem digno. Jesus fez dele uma voz que proclamava com toda a autoridade a palavra de Deus. Jesus fez dele um homem de honra e de valor. E isso porque João viveu para Jesus, buscou a Jesus, concentrou a sua vida em Jesus e se preocupou em apenas servir a Jesus. Amados, assim deve ser a nossa vida. Devemos apontar para Cristo, devemos viver para Ele, que a nossa vida seja uma vida consagrada inteiramente a Ele, que a cada dia o nosso coração possa pulsar com alegria, dizendo: eu sou do Senhor, eu quero servir ao Senhor e eu quero que com a minha vida seja glorificado o nome do Senhor. Que a cada dia, como João, nós possamos dizer: importa que Ele cresça e que eu diminua. Que a cada dia nós possamos dizer: eu tenho um grande privilégio. Eu sirvo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E a minha grande alegria é viver para Ele. E é fazer com que o nome dEle seja honrado, o nome dEle seja glorificado. É fazer com que outras pessoas possam experimentar a alegria que eu tenho na presença dEle. Agora observe que quando nós apontamos para Cristo, nós estamos caminhando na direção dEle. Mas não se resume a isso tudo que devemos fazer. Porque é preciso que nós também apontemos para Cristo para que outros caminhem na direção dele. E eu acho isso admirável, porque João Batista, ele diz assim: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo para as pessoas o seguinte: olha, eu não sou o poderoso. Aquele que vem é para ele que vocês têm de marchar. É dele que vocês precisam. E aí as pessoas vêm a João para serem batizadas. E elas são batizadas em água. Aí sabe o que João diz? João fala assim: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Olha, é João dizendo para aquelas pessoas que o escutam de modo claro o seguinte: vocês precisam de Jesus. É dele que vocês precisam. Será ele que introduzirá vocês às realidades espirituais. Será ele que propiciará a vocês viverem aquilo que é eterno, aquilo que tem real valor. Por isso é que João diz: ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele encherá a vida de vocês com a presença do Espírito Santo. Observe, o batismo de João era em água. Ele batizava no Rio Jordão. Uma segunda coisa, o batismo de João, ele é simbólico. Tá? João está batizando para simbolizar o perdão de pecados mediante a fé em Jesus. O batismo de João era exterior. As pessoas eram mergulhadas em água e esse batismo só tinha condição de tocar no corpo das pessoas.
esse batismo de João, ele era um batismo sem poder. Porque as pessoas, quando elas entravam na água, elas estavam iguais como elas saíam. Não havia nenhuma mudança, nenhum poder novo sendo concedido às pessoas. Mas aí João fala assim: eu vos batizo com água. Ele, Cristo, o Messias, o Salvador, vos batizará com o Espírito Santo. E aí você tem algo novo, algo diferente. Sabe por quê? Porque Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus batiza doando àqueles que nele creem a presença da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que ele prometeu enviar quando ele voltasse para o Pai e que ele já nos enviou no dia de Pentecostes. Algo mais, o batismo de Jesus é um batismo real, não é simbólico. Você nunca vai ouvir um crente dizendo: não, eu tenho algo como um símbolo, uma imagem do Espírito Santo de Deus na minha vida. Não, você vai ouvir o crente dizendo: eu sou habitado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus mora em meu coração. O Espírito de Deus fez mudança na minha vida. O Espírito de Deus é meu companheiro real de caminhada. O batismo de Jesus, ele é íntimo, ele é interior. O Espírito mora em nós. Nós somos templo do Deus vivo. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Cada crente é uma habitação do Espírito, de modo que, assim como no Velho Testamento, Deus habitava no seu templo, na sua casa, Ele hoje habita no interior de cada crente. E olha que coisa extraordinária. O batismo de Jesus é um batismo de poder. Porque quando o Espírito Santo de Deus vem em nós e habita em nós, ele nos concede poder. Poder para nos relacionarmos com Deus, poder para vencermos o pecado, poder para realizarmos a obra de Deus, poder para permanecermos firmes na presença de Deus até o final da nossa caminhada. O Espírito Santo de Deus em nós é poder. E, meu amado, quando João Batista aponta para Cristo, para as outras pessoas, ele está dizendo para elas assim: olha, é isso que vocês precisam. Vocês precisam de um encontro com Cristo, para que vocês sejam batizados por Cristo, para que vocês, ao converterem-se a Cristo, recebam o Espírito Santo de Deus, para que esse Espírito Santo de Deus faça mudança na vida de vocês, para que vocês sejam cheios com poder espiritual da parte de Deus, e para que vocês dessa maneira experimentem a vida em plenitude que Deus concede para todo aquele que nele crê. Precisamos apontar para Jesus. Não dedos acusadores, mas dedos que sejam reveladores e que digam às outras pessoas: eu conheci Jesus, eu vivo com Jesus. E aquilo que você precisa é de Jesus. Olhe para Jesus. Caminhe para Jesus, experimente a presença de Jesus. Sabe, nós somos chamados a proceder como Filipe. Olha o que nos diz João capítulo 12, 20 e 21. Entre os que tinham subido à festa para adorar estavam alguns gregos. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e pediram-lhe: Senhor, queremos ver Jesus. Amada, muitas pessoas que estão por esse mundo afora dizendo: queremos ver Jesus. Queremos conhecer a Jesus. Queremos experimentar de Cristo Jesus. Queremos experimentar poder para vencer nossas lutas. Queremos experimentar poder para vencer o pecado. Queremos experimentar o poder que dá vida eterna. Queremos experimentar o poder que tudo faz novo. E eu e você, como cristãos, como Filipe, devemos conduzir as pessoas a Jesus. Devemos apontar para Jesus e dizer às pessoas: sigam a Jesus. Vão para Jesus. É Ele que vocês precisam. E é por intermédio deles que vocês conhecerão a Deus e terão abundância de vida na presença de Deus. Meu amado, quando eu olho para esse texto de Marcos 1, de 1 a 8, eu olho para a vida de João Batista, eu percebo um homem fiel. Fiel a Deus, fiel à mensagem que Deus lhe deu, fiel no propósito de
apontar para Cristo e levar pessoas a Cristo. E eu acho que é isso que Deus quer para nós. Que possamos ser homens e mulheres fiéis. Que possamos viver de tal maneira que a nossa vida glorifique o Senhor. Preparando o coração de outras pessoas para receberem o Senhor. E que possamos também, com todo o nosso ser e com toda a dedicação, apontar para Cristo, ajudando homens e mulheres que estão por esse mundo, carentes de Deus e da salvação, a se voltarem para o Senhor e a conhecerem em Cristo a verdadeira luz, a verdadeira salvação para as suas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tua palavra, que traz luz e vida para as nossas vidas. Muito obrigado por tua palavra, que enriquece o nosso coração e que molda os nossos procedimentos. Te pedimos, ó Deus, que sejamos em tuas mãos instrumentos para levar a outras pessoas a boa nova do teu evangelho. Que sejamos fiéis e que com as nossas vidas, com o nosso procedimento, possamos abrir caminho rumo ao coração dos homens, para que eles recebam o Senhor e que também sejamos instrumentos em tuas mãos para dirigir outras pessoas no caminho da tua salvação. É o que te pedimos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai.